Existem 5 pontos-chave que vão fazer você se destacar como um profissional referência na sua área. Você precisa entender o padrão de comportamento do seu cliente. Você precisa entender a motivação que tem por trás desse comportamento. Você precisa entender o mecanismo de defesa que essa pessoa tem na psique dela. Você precisa entender as crenças limitantes, as fixações que ela tem dentro da mente dela. E você precisa entender os vícios emocionais que essa pessoa tem. Eu sou o Meda, Marco Meda, referência em Enneagrama no Brasil, e eu quero te explicar como você também ser uma referência nos seus modelos de atendimento. Pode ser um atendimento dentro de uma sessão de coaching, pode ser um atendimento dentro de um processo terapêutico, pode ser você que atende clientes em uma loja, você que atende ao telefone, ao balcão, você que é um vendedor, pode ser você um líder que atende e entende de pessoas, pode ser você mamãe ou papai que precisa atender às necessidades das crianças e melhorar o seu relacionamento. 5 dicas. 5 pontos-chave que eu quero explicar para você. Anota, pega papel e caneta e vem comigo nesse vídeo rápido, como se fosse uma grande aula, para eu ajudar você a entender o quanto essas 5 coisas, que são a base do Enneagrama que eu trabalho, para você fazer a diferença aí fora no mercado. A primeira coisa, então, que você precisa entender: padrões comportamentais. É fato. Nenhum ser humano se comporta exatamente igual um ao outro. Mas dentro do Enneagrama, a gente consegue estudar, definir pelo menos 9 padrões básicos de comportamento, que isso vai se subdividindo por vários movimentos que nós temos no Enneagrama. Sem ser muito técnico aqui, falando de asas, flechas, instintos, nós podemos ter 1944 oportunidades e possibilidades de padrões, de traços de perfil de comportamento. O que é bom você descobrir um comportamento? Você consegue prever. Exemplo, quando eu recebo um aluno aqui na minha escola e aquele aluno já vem para o meu lado, eu sabendo que ele é um determinado padrão do Enneagrama, eu já sei como ele anda, eu já sei como ele age, eu já sei como ele reage porque eu estudei o comportamento dele. Então exatamente eu posso prever como ele vai se comportar frente a uma notícia boa, frente a uma notícia ruim. A segunda coisa, segundo ponto-chave que vai tornar você um profissional referência, é entender as motivações que tem por trás do comportamento. Isso é fundamental. O meu método de Enneagrama, diferente de muitos métodos que você vai ver aí fora, nós mergulhamos profundo dentro das motivações. Porque é importante entender o comportamento? É, porque ele me dá o fio da meada, mas só o comportamento não serve para você transformar alguém, para você entender efetivamente alguém, para você persuadir alguém, argumentar, porque você precisa entender o que tem por trás desse comportamento, que é a motivação. E um dos principais fatores motivacionais tem a ver com a criança interna, com a criança ferida. Por isso eu fui estudar psicanálise. Por isso eu fui estudar Freud, por isso eu fui estudar Jung, eu fui estudar Lacan, para entender vários pontos de vista e agora facilitar a tua vida te dizendo certeiro, esse padrão do comportamento se faz assim porque tem essa motivação por trás. Um padrão 5 do Enneagrama, por exemplo, ele vai falar pouco, ele vai ser mais sucinto, ele vai muito mais analisar do que se expor, porque lá atrás tem uma criança que foi machucada pela mamãe ou pelo papai por uma falta de utilidade. Não importa o que o papai e a mamãe fez, o que importa foi o que essa criança entendeu. E essa criança lá atrás entendeu que não era útil para alguma coisa na vida. Mamãe e papai mandavam essa criança ficar quieta, calada, fechada. Uma criança 9 não poderia se impor. Uma criança 3 sentia que o pai não dava valor. A partir desses exemplos, eu começo a entender então o que tem por trás, que são essas motivações. Terceira dica, que vai fazer você um profissional referência, se você observar isso nos seus atendimentos, nas suas sessões, enxergar os mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa do ego. Todos nós temos um ego, um mecanismo que nos defende, uma casca, uma camada que nos coloca distante
afastados, isolados ou em cima, ou seja, criamos um modelo psíquico mental, de certa forma instintivo, aonde rapidamente disparamos mecanismos para nos defender das pessoas, do mundo aí fora. Um mecanismo de defesa da racionalização, por exemplo, do padrão 7 do Enneagrama, que racionaliza tudo que está aqui na cabeça e não desce para o centro do coração. Um mecanismo de defesa da projeção do tipo 6, por exemplo, que projeta no outro o medo que ele tem internamente. Quando você estuda Enneagrama, e você faz isso comigo de uma maneira profunda, você tem a oportunidade de entender quais são esses mecanismos de defesa do ego. Porque quando você entende isso, você, ao se comunicar com alguém ou atender alguém, você não vai mergulhar, ofender, espetar o mecanismo de defesa para que ele não seja startado. Portanto, entender o comportamento, entender a motivação que tem por trás do comportamento e entender aqui esses mecanismos de defesa. Mas não é só isso. A quarta dica que eu trago para você ser um profissional referência, é entender as crenças limitantes das pessoas. O que nós chamamos no Enneagrama de fixações. As fixações da mente. Nós olhamos o mundo de uma maneira fixa, nós nos fixamos e acreditamos que eu preciso ver o mundo assim. Eu preciso enxergar o mundo desta maneira. Um excesso de visão, uma forma, um filtro que não necessariamente é o filtro correto, não necessariamente é o filtro adequado. E aí passamos a ver coisas que podem não ser a realidade. É só você olhar. Quais são as ideias fixas que você tem aí na tua cabeça? Faz o teste do Enneagrama. Responde para mim quais são as ideias fixas que você tem no Enneagrama. Quais são as ideias fixas que você tem na sua mente? E quando você fizer o teste do Enneagrama, você vai ver que bate exatamente em cima das características que a gente traz para você. Quinta e última dica que faz você um profissional diferenciado no mercado. Além de atender, olhar pessoas pelo comportamento, pela motivação, pelo mecanismo de defesa e pela fixação, olhar o ser humano a partir dos seus vícios emocionais. Nós costumamos dizer no mundo do Enneagrama que cada um de nós é apaixonado, é viciado por uma emoção que não consegue controlar, por uma paixão. Paixão é uma emoção sem medida. Paixão é um impulso psíquico que arde, queima, que dói no centro do coração. Como a avareza, como a ira, como a inveja, o orgulho, a gula. Todos nós temos todas essas paixões ou pecados capitais que eu coloquei aqui para você. Todos nós temos todos esses pecados. Mas cada tipo de Enneagrama tem um pecado específico. E conhecer como cada ser humano funciona pode salvar a sua relação, pode salvar as suas vendas, pode salvar a sua paternidade, a sua forma de lidar com os filhos. Porque conhecendo o Enneagrama, você tem a oportunidade de, a partir desses 5 pontos, olhar o ser humano de uma maneira muito mais profunda. Quer vir estudar comigo Enneagrama? Escreve aqui. Qual é a sua dúvida? O que você quer saber? Coloca aqui para mim e a gente conversa sobre isso. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!